Olá! Quando a gente utiliza perfil laminado ou perfil dobrado, como a gente sabe qual é mais eficiente em cada caso? Primeira questão então é que algumas vezes você vai ver em literatura técnica, mas muito pouco na prática, em obras ou em negociação com o vendedor, com o cliente e tudo mais, ser chamado perfil formado a quente e formado a frio. Okay? O termo de obra padrão mesmo é laminado ou dobrado, mas tecnicamente o dobrado pode ser chamado de formado a frio e o laminado pode ser chamado de formado a quente, apesar de existir técnicas de laminação fria. Então acaba tendo uma confusão aí se for usar esses termos. A questão aqui é o seguinte: aqui a gente tem vários desenhos. Todos esses perfis aqui são perfis laminados a quente. E como que eu tenho certeza absoluta? Primeira coisa, identificar, ok? O perfil laminado, o perfil formado a quente e o perfil laminado, ele é feito igual quando a sua avó fazia massa ou fazia bolinho, coisa assim. Que basicamente tinha aquela máquina que ficava girando uma manivela e ela colocava um disquinho ali e saía o bolinho em formato de estrelinha, saía o espaguete, saía cada formato específico baseado na ponta daquela peça. E a mesma coisa aqui. É derretido o aço, em seguida, com a barra quente ainda, muito maleável, não sei se até retinta líquida, é passado por uma extrusora, ok? Como se fosse um molde, ok? Então tem uma chapa reta com o formato do perfil, um buraco no formato do perfil, passa o aço por ali e daí, como vai passar ali, sai um perfil do formato que tem aquela extrusora. Então a primeira questão é, isso vai gerar um perfil pronto já de fábrica com o formato do molde. Então, para funcionar isso, lá na Gerdau tem que ter um formato de molde específico, entendido? Agora, e como que eu sei que isso aqui é laminado? Basicamente porque o padrão de perfis laminados é que eles tenham as pontiagudas, ok? Então é uma quina pontuda mesmo, e nos finais dele ele é arredondado, ok? Isso vai ser um perfil laminado, basicamente todo perfil laminado segue isso. Agora, aqui essa imagem tem um outro perfil que é o contrário. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um perfil dobrado. Como que eu sei que ele é um perfil dobrado? Porque ele foi feito com uma chapa que já estava pronta, com uma espessura constante, onde as quinas são arredondadas, porque foi ali que foi dobrado, por isso que a gente chama de perfil dobrado, porque é uma chapa que foi dobrada, ok? E como é uma tira de uma chapa que foi cortada de alguma maneira, ele vai ficar com o final dele reto, ok? Com espessura constante. Então o perfil dobrado também, ele tem espessura constante, enquanto que um perfil laminado vai ter espessura diferente dependendo da parte dele, ou até uma espessura variável. Por exemplo, esse perfil U aqui, ó, esse perfil U laminado aqui, ó, ele é bem mais fino aqui na ponta do que ele é próximo à alma, ok? Então ele tem uma curvinha aqui, ó. Cantoneiro também tem uma curvinha quando chega na quina por dentro, ok? Mas por fora ela é uma quina rígida, ok? Esse perfil I aqui, ó, esse perfil I, ele também vai afinando conforme chega na ponta, ok? E esse perfil não, esse perfil aqui ele não vai afinando, então ele é o perfil W, a gente vai chamar de perfil W, porque ele tem uma flange larga, uma wide flange, então basicamente quase todos os termos é copiado descaradamente da terminologia americana, ok, mas ainda assim nas pontas aqui, ó, bem no acabamento, bem aqui no final ali dele, ele é arredondado, ok? Essa que é a diferença, que a gente consegue ver, bater isso aqui é laminado ou dobrado. Agora, quando que eu vou utilizar cada tipo de perfil? Basicamente a questão que eu tenho é, os perfis laminados eu vou lá e compro pronto, já é fabricado pronto, a Gerdau vende pronto. Os perfis dobrados não, a Gerdau fabrica uma chapa, leva para algum lugar, uma indústria local e tudo mais, e muitas vezes na própria cidade ou na capital mais próxima e tudo mais, você vai comprar um perfil ali e eles vão dobrar aquele perfil, ok? A Gerdau também vende os perfis dobrados, mas a questão é que o dobrado, eu posso chegar numa fábrica que não tem o perfil dobrado e falar, eu quero que vocês dobrem esse perfil, eles vão lá e fabricam, ok? É tipo, bolo de chocolate contra bolacha recheada. Eu não posso chegar numa padaria que não tem uma bolacha recheada, Bono, e pedir uma bolacha Bono. Agora eu posso chegar numa padaria e pedir, faça uma nega maluca. Ele vai, com os ingredientes que ele tem, ele vai fabricar aquilo lá, ok? Entendido isso aqui? A questão que a gente tem que entender em relação a esse perfil é o seguinte. Aqui eu peguei uma tabela de perfil U laminado, de abas inclinadas, que também é chamado muitas vezes perfil C, e algumas vezes perfil canaleta, porque ele tem o formato de uma canaleta. A questão aqui é o seguinte, ó, um perfil de 3 polegadas na chapa 316, isso aqui é terminologia americana, a gente vai trabalhar com polegada porque é tabelas prontas
dos Estados Unidos, e 316 ou primeira chapa, tá? O perfil U laminado pode ser chamado, por exemplo, de 3 polegadas por 316, 3 polegadas por primeira chapa. Essa é a terminologia que a gente vai usar, ok? Para cada perfil. Então, cada perfil tem uma nomenclatura. Tá? Não existe, então quer dizer que o perfil W também é assim? Não. Cada perfil tem uma nomenclatura específica. Entendido? Então, a questão é, esse perfil aqui, o que é entender? Bom, basicamente, o perfil U laminado de 3 polegadas por 316, o mais leve que a gente tem, ele tem uma inércia de 68,9 centímetros na quarta e um W de 18 centímetros ao cúbico, ok? Um perfil de 76 milímetros. Agora eu peguei uma outra tabela de perfil U dobrado, ok? Então ele é o mesmo formato, é um U também. O que acontece? Bom, perfil 75,38 na 2 milímetros, ok? Pode ver que a nomenclatura é diferente. Eu estou falando alma, dobra e espessura. Ele vai ter o quê? Ele vai ter um J, uma inércia, né, de 25 comparado a 68 e um W de 6 comparado a 18. Então o que a gente viu é que o perfil U de 3 polegadas ele consegue uma resistência muito maior. É alguma propriedade mágica da laminação? Não. É porque o perfil U ele tem um TW de 0,43 cm ou 4,3 mm e a flange tem 6,9 mm ou 0,69 cm, enquanto o perfil U dobrado é uma chapa muito mais fina. Então, consequentemente, ele é muito mais leve também. Por que eu não falei? Mas a questão é o perfil 75-38 na 2 pesa 2,2 kg. O perfil 3 polegadas na 316 pesa 6 kg. É 3 vezes mais pesado. Tá? E aqui vai entrar a primeira questão. O perfil U laminado, perfis laminados tendem a ser mais compactos e ter uma resistência maior numa altura menor, ok? Então vou sempre usar ele. Calma, por quê? Porque lembra que eu falei? O que principalmente vai importar pra gente é o W e a inércia. Ok? Não vou dimensionar a estrutura. Claro, então, outros efeitos podem ser críticos também, mas por uma viga vai ser isso o crítico. Então tem 68 e 18, pesando 6 kg, ok? Se for pegar um perfil U dobrado normal, que chegue a um W de 18, o que vai acontecer? Vai ter, com certeza vai ter, tá? Um perfil 150, 50 na 2, ele tem um W de 19. Então ele tem a mesma resistência. Só que ele tem uma inércia de 149, porque ele tem mais altura, ele tem muito mais resistência, e o peso dele é 3,6 kg contra 6,1. Então o que acontece é que um perfil dobrado eu vou aproveitar melhor a menor espessura dele para conseguir gastar menos material fazendo a peça mais alta e ganhando nessa resistência. Então eu consigo um perfil de maior altura e menor peso com uma resistência equivalente com perfis dobrados. Entendido? Então essa é a primeira questão. Se eu tenho uma peça que eu não tenho que limitar muito, eu posso fazer um pouco mais de altura e eu tenho que minimizar o peso, o ideal vai ser perfis dobrados. Ok? Agora, e o perfil laminado? Quando que vai compensar? Quando a gente começa a falar de uma peça muito pesada. Por quê? Bom, aqui tem perfil U dobrado comum. Okay? Vou até pegar aqui uma tabela de perfil U enrijecido. Okay? Muitos têm tabela, mas você pode dobrar um específico. Tá? Você pode chegar numa fábrica e falar, não, eu quero que ele fique um pouco mais alto e mais fino. Pode ser feito. Okay? Agora a questão aqui é o seguinte, o perfil, realmente aqui também é apagado, mas um perfil 300 por 85 por 25, um perfil de 30 centímetros de altura, dobrado. Okay? O perfil mais grosso dele tem 30 centímetros de altura, com a maior espessura de 375 dessa tabela, eu vou ter um W de 160. Ok? 161 no caso. Tá? E é um perfil de 30 de altura. E ele pesa 14,68 kg. O perfil W, agora pegando uma tabela de perfis W, o que vai acontecer? O perfil mais leve W, ele tem 300 mm, ou 310, né, de 300 mm de altura, ele tem uma inércia de 200, de 249 contra 161. Então, eu estou falando que eu vou ter um perfil de quando eu preciso de uma resistência pesada, compacta, uma viga pesada, uma coisa assim, o perfil W é mais eficiente. Só que eu estou falando do perfil W mais leve, ok? Ele tem uma inércia, um W de 249. A questão é a seguinte também. Esse perfil aqui, se eu quisesse um perfil U enrijecido com uma inércia equivalente, eu não tenho. Mas eu posso juntar dois perfis, assim, um de frente para o outro, e fazer um tubo. Tá? Então eu vou ter um formato específico. Mas se eu for pensar em inércia, o que vai acontecer? Se eu pegar dois perfis 335-25 na chapa 375 e duplar eles, o peso vai de 14,7 para 29,4. Mas o W vai para 320.
ok? Então, com 29 kg eu consigo um W322, ok? Para um W322, eu posso fazer um perfil W também de 28 kg, e ele tem mais, 356. Então, o perfil W, como eu consigo colocar mais material no topo e na base, eu consigo uma eficiência maior para a flexão pura. Além disso, ele tem um aço mais resistente, ele vai compensar mais quando eu preciso uma carga pesada na estrutura. Acredito que quando eu tenho uma solicitação pesada, ele vai compensar mais com a mesma altura, porque eu consigo colocar mais material onde eu preciso, ao invés de trabalhar com uma espessura constante. Entendido? Agora, então, uma terça a gente já terminou. Terça é vão grande, cargas pequenas, usar um perfil dobrado. Se eu tenho uma viga pesada, eu vou usar um perfil laminado. Agora, tem uma outra questão que a gente tem que entender, que é o quê? Que é o caso de viga contra viga, né? No caso de pilares, por exemplo. No caso de pilares, por exemplo, e o pilar carga axial, tá? Não estou falando só pilar de galpão que ainda vai entrar com viga porque ele é flexão pura, tá? Mas um pilar de galpão, um pilar predial, o que vai acontecer? Vai acontecer que um perfil dobrado comum, ele não vai ter uma resistência eficiente porque ele vai ter que ser aberto em algum ponto, tá? Mas se eu fizer, por exemplo, um perfil duplo, voltando aqui, ó, voltando para o perfil um enriquecido aqui, ó, o que acontece é que ele tem um raio de giração aqui, ó, de 11.38 e no outro eixo 2.96. Isso perfil simples. Quando eu duplo ele, eu fico com um raio de giração muito maior. Tá? Enquanto que um perfil W, tá? Pegar um perfil W similar, tá? Então o perfil W, estou falando aqui de 29 kg, quero pegar um perfil W de 29 kg, mas do H, ok? 29.8 é similar. Ele tem um raio de giração no eixo fraco de 3.8, enquanto que esse perfil duplado eu consigo passar de 6 no raio de giração, fazer ele duplado. Então o que acontece é que o perfil enriquecido, se eu duplar ele e usar ele de pilar, ele serve muito bem para suportar a carga axial por ter um raio de giração maior, porém ele tem um aço mais fraco. Então se eu tenho um pilar pé direito alto, coisa assim, o perfil enriquecido vai valer mais a pena, enquanto se eu tenho um perfil, uma carga muito pesada, tipo predial, sem o pé direito elevado, um perfil H vai valer mais a pena, porque ele tem um aço mais forte. Só que o perfil mais leve que eu tenho, H, pesa 22 kg. Okay? E a outra limitação que a gente tem é que o laminado ele vai ter um peso maior, enquanto que eu posso pegar o perfil 75, 40 e duplar, e daí eu consigo fazer já uma peça que suporta a compressão com 4 kg. Muitas vezes você vai ver mezaninos, coisas assim, são dois perfis U dobrados, ou até dois perfis U dobrados, servindo de pilar, porque se for uma carga baixa, como os perfis dobrados são mais finos, muitas vezes eu consigo suportar uma carga baixa com um perfil bem pequeno, ok? Enquanto que perfis dominados eu não tenho perfil pronto que serve muito bem de pilar. Entendido? Próxima questão. Perfis laminados tendem a ser mais grossos, ok? Eu posso tranquilamente comprar um perfil laminado com uma chapa bem considerável. Por exemplo, aquele perfil H que eu estava olhando, perfil 150 na 29.8, ele tem chapa chegando a 9 milímetros. Dobrar uma peça uma chapa de 9 milímetros é muito complicado. Tem prensas que fazem, mas vai ser uma produtividade menor e um custo maior. Então, quando a gente precisa de chapas grossas, o perfil laminado vai ser mais eficiente. Quando que eu vou precisar de chapas grossas? Basicamente, quando eu tenho ligações. Quando eu tenho uma ligação, se for fazer uma chapa muito fina, eu vou estar limitado pelo espessor da chapa e não do parafuso. Eu vou ter que fazer um parafuso maior porque a chapa é muito fina. Enquanto que perfis grossos, eu consigo fazer uma ligação mais econômica. Okay? Significa que, basicamente, em uma ligação, por exemplo, estou fazendo um galpão, ou estou fazendo uma obra, tá? Um prédio, e eu tenho que colocar uma chapa para suportar uma viga. Tá? Essa chapa que vai suportar a viga, está ligada com o pilar, para suportar a viga, eu vou pegar uma chapa laminada ou uma chapa muito grossa, que nem foi dobrada. Okay? Enquanto que, se o meu objetivo fosse basicamente uma peça sem emendas, sem monte de emendas ou sem emendas de carga considerável, eu poderia trabalhar com perfis dobrados. Ok? Agora, na construção civil, o que é mais usado no Brasil? Basicamente, a gente vai ter a utilização de perfis W para obras prediais? Até vai, mas é pouco. Tá? O mais utilizado, os tipos de obras mais feitas no Brasil com perfis, são obras tipo galpão. Okay? O mais comum de ser feito em estrutura metálica, uma fábrica de estrutura metálica, vai estar direto fazendo galpão. E quem sabe alguns mezaninos. Então, em um galpão, eu tenho vãos grandes ou vãos pequenos? Eu tenho vãos grandes. Então, e eu estou buscando minimizar a altura da treliça, eu estou buscando
uma treliça mais leve. Eu estou buscando uma treliça mais leve em um vão grande, então consequentemente, e a carga de vento é muito menor que a carga de uma laje, então consequentemente perfis dobrados tendem a atender melhor a solicitação, porque são perfis mais leves e mais altos, ok? Agora, entendido isso aqui, a gente pode trabalhar tanto com um perfil dobrado, sim, então eu posso precisar dois perfis enrijecidos, juntar um no outro e fazer um galpão tipo caixão soldado, né, uma estrutura de caixão soldado, ou alternativamente eu posso fazer uma treliça. E a questão é, em uma treliça, o que vai acontecer? Que eu quero perfis que suportem uma carga de compressão ou tração, mas eu quero perfil mais leve que suporte essa carga. Posso colocar perfil pesado? Pode, mas vai ficar muito mais caro. Então a questão é que eu vou buscar um perfil dobrado. Por quê? Por ele ser um perfil mais fino. E aqui eu vou entrar numa questão específica, que é o quê? Significa eu usar qualquer perfil dobrado? Não. Por que eu estou falando isso? Basicamente, um perfil 75-38 está na chapa 3 mm. Ele vai ter um raio de geração no eixo fraco de 1.24. 1.26, desculpa, 3 mm, 1.26 e ele pesa 3.4 kg. Um perfil 150 na 2 mm pesa menos, ele pesa 2.81 kg, 2.81, 150, 2.87, comparado a 3.41, mas ele tem um raio de geração de 1.58. Okay? Então eu consigo um perfil com maior raio de geração, ou seja, com maior resistência a compressão por centímetro quadrado, se eu trabalhar com perfis mais finos, ok? Regularmente eu escuto de serralheiros e tudo mais, eu estou fazendo treliça, eu prefiro colocar uma chapa mais grossa para o cliente ver, tá? Mas a questão é, se aumentasse mais o perfil e trabalhasse com a chapa mais fina, muitas vezes seria mais eficiente, entendido? Tá? Um perfil 75-38 na 3 tende a ter menor resistência à compressão do que um 150 na 2, quando a gente fala de peças mais longas, tipo uma treliça. Okay? O mesmo vai valer no caso das diagonais e montantes, né? Muitas vezes é trabalhado com a cantoneira, né? De pegar aqui cantoneira aqui, ó. Essa cantoneira aqui dupla. Por quê? Porque cantoneira é um perfil laminado, mas bem pequeno. Ele começa perfis bem cantoneiras que pesam menos que 1 kg por metro. Então, se tem uma versatilidade grande de cantoneiras, são perfis pequenos que podem ser utilizados para fazer uma treliça. Só a questão é, ela ainda assim é muito mais grossa do que o mínimo que eu consigo em perfis dobrados. A cantoneira mais fina, laminada, tem espessura de 3.2. O perfil dobrado posso ter 2 mm. Então, novamente, desde que eu aproveite a menor espessura do perfil dobrado e otimize ele de outras maneiras, aumentando o comprimento da chapa e tudo mais, eu consigo economizar porque eu vou conseguir um raio de direção maior. Okay? Uma outra questão é que a maioria dos perfis laminados são compostos por no máximo 3 vértices, né? Tipo, o I é uma alma e duas mesas. O perfil U também é uma alma e 2 mesas só para um lado. Tá? Uma cantoneira são só 2 chapas. O perfil dobrado, ao invés disso, eu posso fazer com 4 chapas ou mais. Tá? Muitas vezes eu usar até mais dobras ainda quando a gente foca pesado numa peça que sim. Tá? No Brasil não é muito comum, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é comum uma terça sigma, ok? Perfil sigma. O perfil sigma ele tem um total de 8 dobras. O que vai ter vantagem fazendo 8 dobras? Não é mais demorado? É, mas garante uma alma mais rígida também, ok? Então o perfil sigma é mais complicado de dobrar, demora um pouquinho mais, mas é mais eficiente ainda e pode reduzir ainda mais o peso. Por quê? Porque quanto mais dobras tem a minha chapa, menor a esbeltez de cada parte da chapa, ok? Que é o principal problema que eu tenho com perfis dobrados, que a chapa pode falhar. Ou seja, eu posso ter perfil. Então, lembra que eu falei que a espessura é menor mais eficiente? Pois é. Então a questão que eu posso ter é eu tenho um perfil bem fino, mas com chapas longas, retas. Tá? Uma questão é que realmente, quanto mais longo, maior raio de geração, tudo mais, ganha nisso. Mas a concentração de esforços tende a ser nas quinas de uma peça, ok? Os pontos mais rígidos de uma peça tendem a ser nas quinas. Uma peça comprimida vai ter mais carga nas quinas e menos conforme se afasta das quinas. Esse é o motivo que perfis laminados é colocado mais material nas quinas para ganhar essa resistência. E conforme vai se afastando, vai se afinando, ok? No caso do perfil dobrado, não consigo em si aumentar a espessura nas quinas. Mas uma coisa que eu posso fazer, quando eu começo a otimizar muito, eu quero reduzir mais a espessura ainda, tanto é que muitas vezes nos Estados Unidos se usa terça de 1.5, 1.2 milímetros, okay? Enquanto no Brasil a gente tem o mínimo, não dá para trabalhar com menos que 2, porque é questão cultural aqui. Mas a questão principal é que
vai ser necessário mais quinas para poder afinar mais a chapa, ok? Vai colocando mais quinas, cada quina vai ter mais pontos para se concentrar esforços, vai ter menor possibilidade de flambagem, mas vai aumentar também o tempo de fabricação. Claro, uma máquina pode dobrar isso aqui, então não é tudo demorado, mas é uma questão que vai aumentar o tempo de fabricação, entendido? Sabendo isso aqui então, o que a gente vai seguir é o seguinte: quando eu estou pensando em uma otimização de uma peça, que eu tenho liberdade para aumentar as dimensões dela e posso afinar a chapa, o perfil dobrado vai ser mais eficiente, ok? E isso vai valer para a maioria das obras. Agora, quando eu tenho limitação de altura ou eu tenho uma carga muito pesada em uma peça pequena, o perfil laminado vai compensar mais. Ou também quando eu tenho ligações, porque ligações são regiões bem pequenas com esforços bem característicos, bem consideráveis. Então, numa ligação, perfis laminados também vão ser mais eficientes. Agora, quando eu começo a falar de vãos grandes, começo a falar de otimização de uma peça onde eu posso aumentar a altura, um perfil dobrado é mais eficiente porque eu consigo otimizar a espessura dele. Okay? Inclusive, uma regra que você seguir também aqui é o seguinte: se você vê um projeto de perfis dobrados, onde não tem nenhuma chapa, nem nada detalhado, com menos que 3 milímetros, o engenheiro que está fazendo o projeto não está otimizando nada. Okay? Mesmo que for um vão grande, o que vai compensar numa estrutura de perfis dobrados, eu tenho uma treliça com vão de 40 metros, vai ser trabalhar com a maior parte dos perfis, a maioria das diagonais em perfil fino e as diagonais próximas aos apoios, quem sabe, com perfil mais grosso. Okay? Porque eu posso fabricar de várias espessuras. Se todas as diagonais são mais que 3 milímetros, todos os bancos são mais que 3 milímetros, se todas as peças são pesadas, não está sendo feita uma otimização adequada ou o engenheiro está limitado por muita coisa, que é uma coisa que pode acontecer. Por quê? Porque os perfis dobrados no Brasil, os prontos de fábrica, você consegue comprar pronto já de catálogo, você não tem tantas opções. Então, uma questão também do dobrado é que, já que ele pode ser feito de qualquer maneira, o ideal é que, se você realmente quer otimizar ao máximo, reduzir o peso ao máximo, comprar um perfil dobrado específico, ao invés de só vou usar o perfil que está no catálogo. Você se limitou ao catálogo, ok? Qualquer limitação que você colocar no perfil dobrado, você vai estar se limitando e aumentando o peso. Então a questão é, se eu puder fazer uma dobra específica, fazer um perfil diferente, eu consigo muitas vezes economizar mais, ok? Mas aí vai de o que você tem disponível para você, ok? O laminado já vem pronto, se você se limitar a usar dobrado só também que venha pronto, você vai estar se limitando, entendido? Então por enquanto isso é isso e até a próxima.